desembargador... O público de vocês, principalmente, é formado por jovens? É bem variado, assim, isso é uma coisa que eu acredito que é muito positiva, foi desde adolescente até idosos, então é uma grande satisfação que tem esse público diferente, né, diverso, e também tem mais um projeto que é o Samba no Pé e Direito na Cabeça, que está indo para a 3ª edição, então a gente, por exemplo, trabalha o samba A Humanidade da Império Serrano, e faz dentro dessa análise e da interpretação da música, junto com músicos como Graça Garcia, Alexandre Lemos, Anderson Moreira, Zunca, Norma Souza, que são artistas que estão colaborando a dar essa sensibilização do direito, né? Mostrar o direito, legitimar o direito pela arte, que a gente está tentando utilizar a cultura popular hoje como instrumento de popularização também da cultura jurídica, né? E vai sair aqui em Brasília, ainda esse ano, é previsto a 2ª edição do Encontro Internacional Estado de Direito, que foi um evento, a primeira edição reuniu mais de 1.300 pessoas, 37 painéis entre oficinas, cinema, núcleo de prática jurídica, enfim, uma série de atividades, todas elas gratuitas, e que fica já, assim, os telespectadores, aí, o pessoal que está assistindo, o convite para estar acompanhando, né, no site estadodireito.com.br essas atividades que pode daqui a pouco estar ocorrendo na sua cidade aí, né? Então, São Paulo recebe atividade atualmente, Porto Alegre recebe atividade, a gente está iniciando um trabalho dentro do Presídio Central de Porto Alegre, ainda uma sementinha, né, de estar utilizando essas plataformas de expressão que é o grafite, o samba, o funk, o movimento hip hop, para dar uma plataforma de cidadania, né? Porque muitas vezes essas manifestações culturais não são vistas como elementos da identidade democrática brasileira, né? Então, assim, como é que está a participação popular no Brasil? Lógico, os mecanismos hoje padrão de participação popular não são utilizados como deveriam. Mas será que o direito reconhece esses elementos? Né? Então, eu acho que... E, Carmela, você que é uma jovem advogada, além de jornalista, e que está desempenhando esse trabalho que está nesse front aí, nessa fronteira aí junto à sociedade, que julgamento você faz do Poder Judiciário brasileiro? Eu acho que o Poder Judiciário ele tem que estimular mais a diminuição da judicialização de conflitos através de apoio como iniciativas como essa que eu promovo, tanto em outras iniciativas de associações de bairro, porque elas estão mais perto da periferia, das pessoas que menos têm o acesso à justiça nos dois sentidos. O acesso à justiça, a ter uma dignidade como pessoa, como acesso ao judiciário, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem programas que mostram como funciona um debate, como funciona o plenário, enfim, mas se tivesse assim, programas educativos que fossem lá na periferia lá e conversassem, o que tu acha que é o direito? O direito, para mim, o direito é isso aí. Fosse mais próximo dessas comunidades e diminuísse essa linguagem. Eu sei que o formalismo, essa hermenêutica é importante no direito, mas eu acho que se a gente quer popularizar o direito, a gente tem que trabalhar com a linguagem e com a cultura popular. Então, se a gente começa a trabalhar com o direito imposto de cima para baixo, a legitimação dele tem a possibilidade muito menor de penetração. E se eu lhe perguntasse, se você tivesse a caneta, o poder de definir, de decidir, o que você faria para melhorar a prestação jurisdicional no Brasil? Para apressar, para agilizar? Eu acredito que primeiro tem que... isso não é a longo, não existem assim propostas a curto prazo. Eu faço isso há 5 anos, então eu sei que o trabalho que eu estou fazendo pode ser que não tenha um resultado imediato, mas a educação, a formação cívica da população em cidadania, em direitos humanos, em direitos sociais, ela é fundamental. Isso pode acontecer desde a escola, que o professor já está fazendo, mas será que ele é educado? Será que ele é formado
formado com o sentido que ele já é um agente de transformação, até de produção de conhecimento jurídico, porque se ele está falando em geografia em sala de aula, se ele está falando em ecologia, se ele está falando em sexo em sala de aula, com certeza ele já pode estar falando em planejamento familiar, em cuidado com o meio ambiente, enfim, em conflitos internacionais. Então, eu acredito que existe assim uma linha que a gente tem que estabelecer, uma ponte entre as outras áreas do conhecimento e assim retirar as vaidades que se tem, né, de que não, esse congresso é só de direito econômico, é só de economistas ou de ecologistas e nós não vamos convidar um professor de direito para falar. Então, as comunicações, né, a transdisciplinariedade deve acontecer. Assim, então, assim, que eu vejo rapidamente, dentro de sala de aula, acho que tem que ser, o professor tem que primeiro receber incentivo e valorização dos profissionais que trabalham educando os nossos jovens e as crianças, que hoje não têm a valorização que deveria. Acredito também que a mediação no Brasil ainda é um processo lento, mas que deve ser aplicado mais e valorizado já a essas associações que estão dentro de comunidades periféricas, para ver como é que pode, através desse sentimento de pertencimento, melhorar que as relações conflitantes sejam resolvidas no local. Né? Ou seja, antes de ingressar no judiciário. Antes de ingressar, porque o que acontece no judiciário é que a gente vê que as pessoas, como a gente falou, né, vão procurar num terceiro a resposta para aquilo que eles já sabem, mas eles querem que o terceiro diga. Né? Então, existe uma ausência de formação anterior e a gente sabe, eu tenho consciência assim, que a globalização, que a quebra de valores, que a gente está numa sociedade, né, muito fragilizada, muito na espetacularização das coisas, né? Tudo é sensacionalismo, até as maneiras que tem acontecido de expressão disso é prejudicial para que isso aconteça, mas a gente tem que encontrar nesses locais, nesses polos de produção de conhecimento, de capacitação democrática, né, de participação democrática, alternativas que vão diminuir quando chegar lá no Poder Judiciário, porque a gente sabe que tem que que tem um mutirão carcerário, que tem muita gente precisando de ajuda, mas, por exemplo, lá os detentos, mas por que, por exemplo, as faculdades poderiam, todas elas, ter um núcleo de prática jurídica dentro dos presídios, assessorando os defensores lá, pode até não ter contato direto com o detento, mas o fato de ela estar lá ajudando os defensores a colocar, que hoje a maioria não tem uma estrutura para atender essas pessoas, está lá dando uma condição de agilizar o acesso à justiça, seria também uma oportunidade. Então, a educação vai desde de sala de aula na escola, vai na família também, e os pais, eles estão, o que acontece hoje na família é que as crianças sofrem as consequências do que o pai passa, né, das dificuldades.